Segundo livro de Reis, capítulo 19. Ao ouvir a comunicação, o rei Ezequias rasgou a roupa, vestiu-se com um pano de saco e foi ao templo de Javé. Mandou o administrador do palácio, ele assim, com o escrivão Sobna e os anciãos dos sacerdotes, todos vestidos com panos de saco, ao profeta Isaías, filho de Amós. Eles disseram a Isaías: Assim fala Ezequias: Hoje é dia de angústia, castigo e humilhação. Os filhos estão para nascer, e não há força para dar à luz. Tomara que Javé, seu Deus, tenha ouvido todas as palavras do chefe dos copeiros, que o rei da Assíria, senhor dele, mandou dizer para insultar o Deus vivo. Tomara que Javé, seu Deus, dê o castigo merecido pelas palavras que ele ouviu. Faça uma prece pelo rosto que ainda sobrevive. Os ministros do rei Ezequias se apresentaram a Isaías, e este respondeu-lhes: Digam ao Senhor de vocês: Assim fala Javé, não fique com medo das palavras que ouviu, das blasfêmias que os servos do rei da Assíria lançaram contra mim. Vou mandar para ele um espírito. Ao ouvir um boato, ele voltará para seu país, e aí mesmo eu o farei morrer pela espada. Vitória de Javé. O chefe dos copeiros voltou, encontrou o rei da Assíria, guerreando contra Lebna. É que o chefe dos copeiros tinha ouvido dizer que o rei se retirara de Laquis, ao receber a notícia de que Taraca, rei da Etiópia, tinha partido para guerrear contra ele. Senaqueribe mandou outros mensageiros a Ezequias, comunicando: Falem assim a Ezequias, rei de Judá, que o Deus em que você confia não o engane, dizendo que Jerusalém não cairá em poder do rei da Assíria. Você mesmo ouviu dizer que o rei da Assíria fizera todas as nações, destruindo-as completamente. Como você poderia escapar? Por acaso os deuses deles libertaram as nações que meus antepassados devastaram? Gozã, Arã e Rezef, e os edenitas que moravam em Tel-Bazar, onde estão o rei de Emate, o rei de Arfade, o rei de Lair, de Sefarviã, e de Ana e de Ava. Ezequias pegou a carta da mão dos mensageiros e a leu. Depois subiu ao templo, abriu a carta diante de Javé e rezou: Javé, Deus de Israel, que te assentas sobre os querubins, tu és o único Deus de todos os reinos do mundo. Tu fizeste o céu e a terra. Inclina teu ouvido, Javé, e escuta. Abra teus olhos, Javé, e olha. Ouve as palavras de Senaqueribe, que mandou mensageiros para insultar o Deus vivo. É verdade, Javé, os reis da Síria devastaram todos os países e seus territórios, queimaram todos os seus deuses, porque não são deuses, mas são obras de mãos humanas, são madeira e pedra, e por isso eles conseguiram destruí-los. Agora, Javé nosso Deus, salva-nos da mão deles, para que todos os reinos do mundo saibam que só tu, Javé, és Deus. Então Isaías, filho de Amós, mandou dizer a Ezequias: Assim diz Javé, o Deus de Israel: Escutei o que você me pediu a respeito de Senaqueribe, rei da Síria. Eis o oráculo que Javé pronuncia contra ele. A virgem capital de Sião despreza e caçoa de você. A cidade de Jerusalém balança a cabeça atrás de você. A quem você insultou e blasfemou? Contra quem você ergue a voz e olhou com desprezo? Contra o Santo de Israel. Você insultou o Senhor por meio de seus mensageiros, dizendo: Com meus numerosos carros subi até o alto dos montes, e ao topo do Líbano cortei seus cedros mais altos e seus mais belos criptes. Cheguei ao ponto mais alto e ao seu bosque mais fechado. Cavei e bebi as águas estrangeiras, e com a planta dos meus pés sequei todos os rios do Egito. Por acaso você não ouviu nada? Eu,
Eu decidi isso há muito tempo, preparei tudo, isso em tempos distantes, e agora vou realizar. Sua missão foi reduzir cidades fortificadas a um montão de ruínas. Os habitantes delas, já sem forças, com a vergonha da derrota, ficaram como a erva do campo, como a grama verdejante, ficaram como o capim do telhado, queimado pelo vento leste. Eu sei quando você se levanta e se assenta, quando você entra e quando sai, porque você se agita contra mim e seu atrevimento chega aos meus ouvidos. Eu vou colocar a minha argola em suas narinas e o meu freio na sua boca. Vou fazer você voltar pelo mesmo caminho por onde veio. Isto será o sinal para você, Ezequias. Neste ano, vocês comerão do que nascer sem plantar. No ano que vem, do que brotar sem semear. Mas no terceiro ano, vocês semearão e colherão, plantarão vinhas e comerão seus frutos. O resto da casa de Judá que sobrevier produzirá novas raízes embaixo e novos frutos em cima, porque de Jerusalém sairá um resto, e do monte Sião os sobreviventes. O zelo de Javé dos exércitos fará tudo isso. Portanto, assim diz Javé sobre o rei da Assíria: ele não entrará nesta cidade, nem lançará nenhuma flecha nela. Não se aproximará com o seu escudo, nem levantará aterro contra ela. Ele voltará por onde veio, e não entrará nesta cidade. Oráculo de Javé. Eu protegerei esta cidade e a salvarei pela minha honra e pela honra do meu servo Davi. Nessa mesma noite, o anjo de Javé saiu e feriu 185.000 homens no acampamento assírio. De manhã, ao despertar, só havia cadáveres. Senaqueribe, rei da Síria, levantou o acampamento e partiu. Voltou para Nineve e aí ficou. Certo dia, ele estava fazendo adoração no templo de Nesroque, seu Deus, e seus filhos Adrameleque e Sarazar o mataram à espada e fugiram para o país de Ararate. Seu filho Azaradom reinou em seu lugar.